benemérito da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E da senhora Dulce Ângela, assessora do SENAC RJ. Para as palavras de boas-vindas, convidamos o presidente da ACRJ, senhor Daniel Homem de Carvalho. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria perceber que a gente tem tantos aliados nesse nosso projeto, nessa nossa missão de retomada das atividades empresariais, do movimento no centro do Rio de Janeiro, que é um centro histórico belíssimo e que nós temos realmente como missão, como cariocas, como no brasileiro todo é meio carioca, todos nós temos essa missão e temos que impor a nossas vidas essa atribuição. Só para começar, eu vou fazer um convite, antes de começar os nossos trabalhos. Na próxima sexta-feira, dia 28, nós vamos reinaugurar, ou vamos apresentar a limpeza da estátua de Mauá, que fica aqui na frente. E vamos fazer um grande evento, a FEComércio, a Prefeitura do Rio, que mandou reinstalar a iluminação dessa rua, que é lindíssima. Então, eu queria convidar todos para o dia 28, a partir das 11 horas, nós vamos ter um grande evento aqui, como um símbolo, mais um símbolo desse nosso propósito ferrenho de que o Rio de Janeiro e que o centro do Rio de Janeiro volte a ter a centralidade dessa nossa cidade maravilhosa. Vamos dar início aos trabalhos, mas eu digo a todos, muito obrigado, muito bem-vindos aqui à Casa do Empresário, à casa de todos vocês. Muito obrigado. Neste momento, passamos a palavra ao jornalista Sidney Rezende para a condução do debate. Muito obrigado, bom dia, parabéns pela apresentação, todos podem se acomodar. Olha, me deram algumas rápidas instruções, né? A liberdade completa, e a segunda é no sentido de sermos práticos, diretos, objetivos, porque todos aqui, evidentemente, têm as suas obrigações e a gente quer construir algo que seja realmente, que una a inteligência e experiência de cada um e que seja realmente algo muito direto e objetivo, o nosso tema central, que é a retomada e revitalização do centro da cidade do Rio de Janeiro. Eu vou começar com a doutora Jaqueline Lippe e vou, não sei se eu vou começar do meio do caminho, mas eu tenho a impressão que diálogo, conversar, mediação, você unir as partes, costurar um entendimento entre todos, é um belo início para a coisa funcionar. Então, eu vou te fazer logo de cara uma primeira pergunta, que é, embora a princípio não exista conflito, pode acontecer, pode ocorrer, mas a princípio ele não existe para começar, mas o processo de mediação, ele pode auxiliar as empresas e justamente criar essas pontes de diálogo e fazer com que empresários se decidam por ajudar na revitalização numa combinação privado, poder público e tudo mais. Então eu queria que você respondesse essa pergunta, por onde começar, como desatar esse nó? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu fico sempre constrangida quando me apresentam como juíza do trabalho aposentada para falar para empresários, porque eu sei o tanto quanto eles apanham da Justiça do Trabalho. Mas quero que saibam aqui que tem em mim uma aliada. Eu sou do comércio de varejo antes de entrar para a magistratura e voltei para o comércio de varejo depois de sair da magistratura. E durante a magistratura eu estive em minha mesa de audiência com muitos empregadores mais endividados que os próprios empregados. Portanto, eu conheço bem a realidade e o esforço que o empresariado brasileiro faz para se manter, para manter o seu negócio e para contribuir com a riqueza desse Estado. Passado esse constrangimento, eu espero que eu tenha conseguido alguma simpatia do meu público aqui. Fico mais tranquila porque eu vejo alguns amigos que vão me acolher depois da surra. Mas o que eu queria dizer, exatamente para chegar na sua pergunta rapidamente, é o seguinte: nós temos uma sociedade acostumada a terceirizar suas soluções. Desde pequeno, eu me incluo nesse discurso, não estou me excluindo desse discurso, não. Desde pequeno, quando nós estamos educando nossos filhos, que eles têm problemas na escola com os amiguinhos, nós falamos para eles assim: falaram com a professora? Nós nunca lembramos de falar assim: conversou com o seu amiguinho? Quando ele cresce um pouquinho mais, e aí ele já vai se lidar, você falou com a coordenadora? Depois, quando a gente cresce, quando a gente vira adulto, a gente está de novo terceirizando. Eu vou levar para a justiça.
A justiça tem que definir isso. Então, é confortável terceirizar um processo de decisão, até porque se ele não nos atender, nós também ficamos confortáveis porque não participamos dele. Então, isso é estrutural, mas nós temos no Brasil uma luz enorme. Nasceu no judiciário o amor pela mediação, ou seja, a própria justiça, o próprio poder judiciário entendeu que as partes construírem suas próprias soluções é sempre mais saudável e mais justo. O judiciário, em regra, tenho aqui parceiros que acho que podem me dizer isso, desembargador especialmente, é muito difícil a gente agradar a todos. E nós não estamos ali para agradar, nós estamos para aplicar a lei ao caso concreto, é verdade. Mas, muitas vezes, as partes levantam da mesa sem o senso de justiça que é necessário. E a segunda maior função da mediação é restabelecer as relações entre as pessoas. E quando nós estamos num processo mais amplo, de reunir diversos interesses, parece que nós não temos um conflito. Nós não temos um conflito direto entre duas partes, mas nós temos interesses diferentes. E esses interesses diferentes podem fazer uso desse processo de mediação para conseguir chegar a um consenso. Tecnicamente, o processo de mediação é hoje qualificado como um método que já foi chamado de alternativo, hoje é adequado, de solução de conflito. Porque todo mundo achava que o método primordial era o judiciário e os outros eram alternativos. Não é mais isso. Conseguir construir o seu próprio berço de solução é o que tem de mais rico para a sociedade. Revitalizar uma cidade envolve interesse de muitos, de empresários, da sociedade civil, do poder público, das características da cidade. Ou seja, nós temos diversos vetores, todos com um objetivo comum. Assim como na mesa de mediação com duas pessoas, todos têm um objetivo comum, que é se ver livre do conflito. Portanto, mediar essa grande camada de meios que precisam se salvar, tirar e restabelecer essa cidade, trazer essa cidade de novo à tona para brilhar como já brilhou muitas vezes, pode sim o processo de mediação ser rico, porque ele quer primordialmente que as partes aprendam e contribuam para a solução dos seus próprios. Doutora Jaqueline, já que na sua fala a senhora própria complicou a equação, eu vou complicar ainda mais. Repare, se alguém disser assim, aguarde processo, eu vou entrar na justiça, e às vezes entra mesmo, está ultrapassando essa fase da possibilidade da mediação. Como na prática, não sei se é uma câmara de mediação, um processo de diálogo, ele pode existir, às vezes com a justiça coparticipando, para evitar justamente o andamento do processo, pode demorar anos e que pode impedir a revitalização. Como é que funciona na prática? Como é que isso pode ser construído no caso da revitalização do centro da cidade no Rio de Janeiro? Olha, há várias câmaras de mediação, acho que a casa, inclusive, aqui tem uma câmara de mediação dessas pode ser eleita para ajudar nesse processo, com mediadores, claro, qualificados e tal, para tudo isso. E eu acho até, a gente não precisa pensar na mediação só antes, durante ou depois do processo judicial, não. A mediação, ela é perene, ela pode acontecer a qualquer momento. Muito melhor que se comece antes do processo judicial, porque o processo é caro à sociedade, ele custa muito à sociedade. E as partes também, né? E as partes também, porque, na verdade, o contribuinte é que vai pagar por aquele custo. Portanto, uma câmara de mediação ou mediadores envolvidos podem estar todos juntos, ouvindo muito, ouvindo os interesses, ouvindo os conflitos, ouvindo os desinteresses, ou seja, sempre com os ouvidos bem abertos para botar em mesa todas as circunstâncias daquele fato, para conseguir congregar e achar um caminho comum e confortável para todos.
com o principal objetivo de restabelecer todas essas relações para que elas caminhem no futuro sem outros conflitos. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu vou pedir ao doutor Sérgio Ribeiro que nos fale também, se possível, Sérgio, exemplos objetivos, práticos do papel da FEComércio RJ. Por uma razão, vocês já fazem e já coparticipam de processos à semelhança que estamos tratando aqui, de revitalização, no curso aí dos anos, né? Então eu queria que você contasse para a gente um pouco estas ações que o sistema FEComércio RJ tem exercido, não é? Eu lhe passo aqui meu microfone, não se preocupe, eu lhe passo o microfone. Mas eu queria que você desse... já está... à sua direita aí, vê se está funcionando bem. Nos fale um pouquinho sobre essa preocupação de revitalização e o papel de vocês nisso. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a casa de todos nós que já trabalhamos e já tivemos no comércio, no serviço em algum momento. O meu escritório de contabilidade, quando eu exercia essa função, era aqui, já foi nesse prédio. Então, estar aqui para a gente é sempre um grande prazer. Bom, respondendo objetivamente a sua pergunta, esse esvaziamento do centro foi um assunto que sempre teve em pauta na FEComércio, né? O presidente Queiroz, como bom carioca, como bom fluminense, flamenguista, mas fluminense de nascimento. Não crie problema com parte da plateia, hein? Pois é. Então, incomodava muito a ele, né? E nós começamos a pensar de que forma a FEComércio poderia institucionalmente apoiar as políticas públicas para que a gente pudesse fazer uma ocupação, uma revitalização do centro do Rio, né? Fizemos uma pesquisa com bastante profundidade para ver quais eram os maiores empregadores do centro do Rio, quais eram as atividades que tinham mais aderência ao centro do Rio, e aí veio o projeto também do prefeito de transformar o centro do Rio em área residencial. Isso para a gente abriu um leque de oportunidades também. Se isso acontecer de fato como vem acontecendo, o que vai acontecer? Outros tipos de atividades vão migrar para o centro do Rio, né? A gente nunca imaginou de ter uma pet shop no centro do Rio, mas se as pessoas começarem a morar aqui, né, vão ter seus pets e a pet shop vai passar a ter o mercado, as padarias, os supermercados. Eu acho que vai ter um caminho natural dessa migração. Bom, mas aí em relação à pesquisa, nós identificamos quais eram os maiores contratantes formais, né? A gente não pode desconhecer a informalidade da economia do Rio de Janeiro, mas os maiores contratantes formais nós identificamos. A área da saúde é uma grande contratante, né? As áreas de serviços. Então, nós começamos saúde, plano de saúde, escritório, consultório, hospitais? O ecossistema, hospitais, laboratórios, clínicas, consultórios, toda essa área aí tem um peso muito grande na empregabilidade. Então, começamos nisso. Aí, logo em seguida, veio uma notícia que nos deixou muito tristes, que foi o fechamento da Casa Vilarino. A Casa Vilarino era um ícone, onde nasceu a Bossa Nova, onde nasceu Chico, conheceu o Vinícius, lá na Casa Vilarino, e nós começamos a imaginar, o presidente me chamou e falou, o que a gente pode fazer para manter aberta a Casa Vilarino? Aí nós pensamos em fazer um restaurante escola, né? E isso foi feito. Então, a Casa Vilarino hoje, gerida pelo SENAC, mantivemos todas as características dela, né, mas virou uma escola de gastronomia. E aí começamos a fazer uma trilha pelo centro do Rio, de forma a revitalizá-lo. Nós temos na Santa Luzia uma unidade do SENAC, que tem inclusive a faculdade. O SESC adquiriu o prédio do Ginástico Português, que vai fazer uma unidade lindíssima, com todas as atividades que o SESC já faz. No TJ, né, aí já com o nosso desembargador lá, que capitaneou esse processo, outro restaurante escola. Vamos abrir agora um bistrô na Emerge. No Conselho Regional de Contabilidade, estamos montando 3 andares de laboratórios para qualificar a mão de obra desse local. E a cereja do bolo, né, que agora vou puxar a sardinha para o SENAC, né, nós vamos ter um prédio de inovação aqui na Candelária, aqui em frente, né, com todas as áreas de inovação. Quando a gente fala de inovação, a gente pensa muito em tecnologia, mas não é só tecnologia.
né? Tem inovação na gastronomia, tem inovação na beleza, tem inovação em todas as áreas que a gente atua. Então, vai acontecer aqui, e nós esperamos aqui, na continuidade, instalar um restaurante aqui na Associação Comercial, né? Assim, Maravilha. Esperamos que isso seja possível, Maravilha, né, Daniel? maravilha. Muito bom. Sérgio, nós não vamos deixar você ir embora sem você aprofundar o que você disse agora há pouquinho, capacitação das pessoas, mão de obra, porque se a gente pegar os centros de excelência no Brasil, você vai ver nessa parte de gastronomia, atendimento, bares, restaurantes e turismo, eles têm universidades em áreas próximas. A mão de obra é qualificadíssima porque ela já é treinada desde a época da formação média, passando pela universidade. Como é que vocês estão envolvidos nisso? Nos conte aí o caminho das pedras. Sidney, a gente tem sofrido muito com isso, né? Porque a gente enxerga, por exemplo, que o SENAC, 68% dos cursos do SENAC são gratuitos. E a gente tem um nível de evasão nos cursos, e às vezes nem de matrícula, falta de matrícula, nos cursos gratuitos. A gente começou a investigar por que disso. O curso é gratuito, dá empregabilidade, e por que existe um nível de evasão? Aí começamos a identificar algumas causas. Uma delas, por exemplo, é a falta do dinheiro da passagem. Ele não tem dinheiro para se deslocar para ir à unidade fazer o curso. Então, a partir do dia 17, foi segunda-feira, nós passaremos a pagar a passagem para os jovens de baixa renda, para que eles possam se deslocar até as unidades e tentar diminuir esse gap que a gente está sofrendo. A gente tem uma visão, eu chamo isso de cultura do Enem, né? A gente olha muito a universidade como o alvo para o jovem alcançar. Mas o ensino técnico, a qualificação profissional, vem antes e gera a possibilidade do emprego mais imediato. Essa possibilidade depois leva ele à faculdade. Ele gera renda e ele pode frequentar a faculdade com mais facilidade. Então, é uma trilha que a gente tem que fazer. Eu estava conversando até com o desembargador aqui, nós estamos falando da área de gastronomia, né? Nós estamos com deficiência de mão de obra nessa área. É mesmo? Falta de mão de obra. Eu já tive falta de mão de obra qualificada. Qualificada. Quer dizer, o desespero já está tão grande. Sim. Que eles estão contratando. Em Barcelona, eu estive em Barcelona, já tem restaurante, e isso é um fenômeno mundial, tá? Já tem restaurantes em Barcelona que estão usando robôs como garçom. Você bota o número da mesa e o robô leva a bandeja, né? Eu tenho até um vídeo aqui sobre isso. Então, é uma coisa que a gente está muito preocupado, né? O segmento da gastronomia está precisando ser qualificado. Muito bem. Na pandemia, os restaurantes fecharam e muitos garçons migraram para entrega por aplicativo, para carros de aplicativo. Então, e lá ficaram, não voltaram para suas atividades antigas, né? Então, essa é uma preocupação muito grande que nós temos. Sem dúvida. Vamos pedir aqui para participar da conversa também o Antônio Mariano. Eu vou, Mariano, repetir o título do nosso encontro para refrescar a sua memória, que é Retomada e Revitalização do Centro da Cidade do Rio de Janeiro. A sua função, ela é duplamente ou triplamente espinhosa, porque as demandas que chegam até a porta ou as portas da prefeitura, é como se fosse assim, tudo ao mesmo tempo, né? Não é que o cidadão esteja errado, mas ele quer que a prefeitura funcione, que a coisa seja rápida, que seja eficiente, e não tem dinheiro para tudo, não tem, enfim, nem mão de obra, talvez, para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu queria ouvi-lo sobre isso, porque o Mariano, ele é subsecretário de Assuntos Estratégicos da Secretaria da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro. Mariano, sobre este tema, qual é a contribuição objetiva da Prefeitura do centro da cidade? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos, cumprimentar aqui os membros da mesa, a plateia. Sidney, eu acho que a melhor resposta para isso, no ano passado eu tive numa delegação de prefeitos, numa viagem de estudos à Alemanha, e a sensação ali foi o pior emprego que existe na vida é o de ser prefeito. Porque tudo é culpa da prefeitura. Sim. Absolutamente tudo. E o prefeito está ali pertinho, né? Você pode ter segurança pública, como eu estava num debate semana passada, e o cara reclamando do roubo de cargas, ele estava reclamando comigo. Isso é culpa da polícia militar, assim. Mas isso foi fazendo essa piada, essa introdução,
Eu não acho isso. Eu não acho que a prefeitura, trabalhar na prefeitura, seja o pior lugar do mundo, nem muito pelo contrário. Eu acho que é o melhor lugar para quem ama a cidade poder, de fato, trabalhar pela sua cidade. E eu acho que o caso do centro, hoje em dia, é muito mais emblemático, porque dada, enfim, toda essa história, essa cadeia de eventos que a gente vem tendo nos últimos anos, crise dentro da prefeitura, crise econômica, pandemia, enfim, é incrível como o centro, ele mergulhou, mas ele continua de alguma forma resistindo. E a prefeitura, ela vem entrando com diversos projetos, né, dos projetos mais transversais que você possa ter, com foco, claro, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente vai ter agora, no prédio do Automóvel Clube, a prefeitura, que é da prefeitura, ela vai reformar para transformar ali num centro de finanças verde do amanhã. Tem a lei do retrofit, que a gente vê inúmeros imóveis, edifícios sendo retrofitados aqui no centro do Rio de Janeiro. Tem a facilitação que a prefeitura deu para as construtoras poderem incrementar o mercado imobiliário no Porto Maravilha. Dentre outros. Agora também, a Secretaria também de Desenvolvimento Econômico está fazendo um trabalho, um polígono, que se eu não me engano, eu não lembro exatamente, mas eu acho que essa região aqui está inserida, onde pequenos empresários poderão pedir um auxílio direto, um benefício direto para a prefeitura, e ela vai pagar para elas poderem sustentar o seu negócio durante um determinado tempo, para ocupar as lojas aqui da região. Então é isso, acho que por parte da prefeitura é entender que o cobertor ele é curto, mas a gente tem que saber onde aplicar. Eu acho que o centro do Rio de Janeiro... Ô Mariano, PM não é com você, é com o Estado, é bem verdade. Mas a graças a Guarda Deus. Municipal há possibilidade dessa onda de boas realizações, que eu imagino que vocês vão tocar, além dos que já existem ou estão em andamento, trazendo a Guarda Municipal para melhorar a segurança, que esse é um dos problemas, em geral, uma das reclamações mais objetivas. Além da revitalização, você ter uma liberdade de ir e vir com tranquilidade, né? Sim, claro. Eu acho que isso tudo também faz parte de uma sensação de segurança, né? Às vezes você pode nem estar de fato protegido, mas só de ver você se sente seguro. Eu acho que não só a guarda, eu acho que isso é um trabalho que passa muito para além da guarda. A gente tem, por exemplo, o Centro de Operações, o COR. Serão até abril ou maio do ano que vem instaladas 10.000 câmeras em toda a cidade. E essas câmeras... Até quando, desculpa? Abril do ano que vem. Abril do ano que vem, um ano, daqui a um ano. Serão instaladas 10.000 câmeras na cidade e dentro do COR nós temos a Guarda Municipal, nós temos a Polícia Militar, nós temos os bombeiros, nós temos a Marinha, por causa de ressacas, nós temos os mais diversos órgãos municipais, estaduais e federais atuando no dia a dia direto da cidade, ali dentro do centro de operações e, enfim, obviamente atualizando a equipe que está na ponta para poder ela atuar mais diretamente e de maneira mais eficaz no problema. E aí onde entra, por exemplo, a questão da Guarda Municipal. Hoje, nós temos, infelizmente, uma carga horária dentro da Guarda, que foi aprovada no governo passado, que acaba diminuindo o efetivo nas ruas, né? Isso é uma coisa que a prefeitura tem que lidar. Mas a gente está usando a tecnologia a nosso favor. Eu acho que, para além disso, também é apoiar, por exemplo, medidas que os próprios empresários, nós estamos aqui na Casa do Empresário, vêm fazendo na região do centro. Um exemplo disso, um exemplo que eu participei lá atrás, hoje, enfim, já estou retirado, foi no Instituto Rio 21, que eu, enfim, inclusive ajudei a fundar, que ele idealizou o Aliança Centro-Rio, o programa Aliança Centro-Rio. Basicamente, são 2 agentes de campo, são 2 pessoas, hoje são 2 meninas, rodando o centro da cidade inteiro, buscando problemas de zeladoria para reclamar junto à prefeitura. Isso é bancado por empresários, por empresas que se aderem ao programa, pagam uma mensalidade X, a depender lá das condições, e elas fazem uso do 1746. Todo dia elas reclamam lá no centro. É uma espécie de uma mediação, vamos dizer assim. São forças auxiliares da subsecretaria. Se for o caso, ela sobe para a secretaria. Na verdade, isso não tem nada a ver com a secretaria. Isso é um programa que a prefeitura apoia. Tá. A prefeitura, por exemplo, estou vendo que tem aqui um representante da subprefeitura do centro. A equipe hoje do Aliança, ela tem contato direto com alguns órgãos da prefeitura para que esses problemas de zeladoria,
um buraco na rua, uma poda de árvore, um poste que esteja apagado de noite ou aceso de dia, possam ser resolvidos com a maior celeridade possível. Esse é o apoio junto ao empresariado, é isso que a gente vem fazendo hoje em dia. Tá certo, fala transparente e clara. E a Justiça? O que a Justiça pode colaborar? O desembargador Henrique Figueira está aqui, agradecemos a ele e todos os demais por ter aceitado o convite. Em que medida, desembargador, a Justiça pode estar comprometida também, né, com essas causas da cidade? E o senhor, que é um gigante defensor da mediação, já teve a pavimentação, doutora Jaqueline aí, que eu sei que o senhor defende isso também. Fique à vontade para a sua fala, por favor. Muito obrigado, muito boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, Sidney. Doutor Daniel, muito obrigado. É uma honra estar aqui participando desse debate de suma importância para nossa cidade, para nós cariocas. O Poder Judiciário, ele tem uma influência enorme na vida do centro. Antes da pandemia, nós tínhamos por dia, transitando dentro do Poder Judiciário, dos prédios do Fórum, 60 mil pessoas. Depois da pandemia, esse número caiu para 10 mil pessoas. Muito por conta da tecnologia, do trabalho à distância, todo mundo, o Judiciário, entrou de cabeça nesse projeto, e bastante pessoas, bastante servidores, magistrados, trabalham à distância. As pessoas, os advogados não precisam estar todo dia rodando os corredores do foro, porque pelo sistema online ele tem acesso a essas informações. E agora, no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, onde eu estou como corregedor e vice-presidente, nós fizemos, o desembargador Elton Leme pegou aqui do lado, na antiga Secretaria de Fazenda, esquina da Rua da Alfândega com a Rua da Quitanda, pegou o prédio, está reformando, com o Estado do Rio de Janeiro está reformando, e vamos fazer ali a sede do Tribunal Regional Eleitoral. Vocês vão deixar Santa Luzia, então? Vamos, Presidente Wilson. Presidente Wilson, perdão. Presidente Wilson. Verá tudo para cá. Não, lá continuará sendo ocupado. Ah, tá. Não vai ser, nós vamos ter mais um braço para cá. Entendi. Isso significa, esse polígono aqui é um dos mais carentes, é um dos mais abandonados pelas pessoas, né? Isso significa que vamos trazer para cá, por dia, cerca de 1.500, 2.000 pessoas. Portanto, vai aumentar a circulação, que aumenta a segurança, aumenta o consumidor também, exatamente, junto às lojas e negócios e serviços da região, né? Perfeito. Povoa um pouco mais o centro. O objetivo é esse, vamos trazer um pouco de povoamento para cá, e o advogado vai vir, os eleitores vão vir, nós temos um afluxo imenso de pessoas em todos os locais, mas precisamos cuidar do centro. O centro do Rio de Janeiro, eu falava há pouco isso, o Rio de Janeiro é uma cidade especial. Aqui nós temos aeroporto, barcas, trem, ônibus, metrô e o VLT. Qual a cidade do mundo que tem todos esses modais à disposição no mesmo lugar? Nós temos cultura, centros culturais, museus espetaculares, nós temos serviço médico. O doutor Pascoaletti estava me dizendo que a empresa dele, aqui no centro da cidade, já está funcionando a todo vapor. Que bom, que é excelente notícia, tivemos essa notícia hoje. O Rio de Janeiro precisa buscar essa vocação dentro do centro, é a raiz, é o centro, é a base. Imagine você ter qualquer evento, qualquer sociedade, qualquer empresa, onde o núcleo está oco, está vazio, nada se sustenta. Uma empresa sem a diretoria, com a diretoria vazia, com seu centro vazio, ela morre, ela acaba. Então, é fundamental, é primordial que nós venhamos a desenvolver as atividades aqui no centro, culturais, sociais, empresariais, de todos os sentidos. O centro do Rio de Janeiro precisa ter este avanço, precisa ter essa retomada que me parece que já está começando.
Desembargador, claro que sabemos até onde vai a sua autoridade atualmente, como presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Se estivéssemos em período eleitoral, iríamos bombardear de perguntas de toda a ordem, né? E é razoável que seja mais intenso ali. E o senhor deu exemplo da justiça, pessoalmente, o segmento, como é que pode colaborar. Mas eu imagino também que ela precisa ser célere, ela precisa ser rápida em geral, não na parte eleitoral, né? E quando nós citamos aqui no centro essas peculiaridades de transporte que o senhor citou, deslocamento, quando falamos de segurança pública, falamos de investimentos, falamos de parceria, né, da área comercial, empresarial, com todos aqueles que se predispõem a investir na nossa cidade, a gente começa a imaginar também o seguinte: a justiça precisa ser rápida, precisa ser eficiente, ela precisa nos ajudar a solucionar problemas e não deixá-los, por razões de burocracia, para serem solucionados 10 anos depois, né? O senhor vê também esse comprometimento da justiça em geral para nos ajudar a restaurar essa legalidade e cidadania? A justiça do Rio. A justiça é fundamental nesse Sim. processo. O processo em si, ele precisa de uma maturação. As partes se desentendem, uma delas entra na justiça, a outra é chamada a se defender, e daí tem uma fase de instrução, de colheita de provas, e uma maturação natural, indispensável para se chegar a um bom julgamento. Isso é normal. Às vezes essa demora é excessiva. Nós chegamos a ter aqui no estado do Rio de Janeiro coisa de 15 milhões de processos em andamento. Em geral. Isso é a questão de 10 ou 15 anos atrás. Hoje nós estamos com 7 milhões. Para um pessoal de quantas pessoas? Impossível, né? Talvez com inteligência artificial. Não tem 15 milhões de processos? 600 e menos de 700 juízes. Impossível a solução de todos, né? É uma loucura. Né? Agora, isso é fundamental, você estava falando, e a doutora Jaqueline, a mediação. Eu sou um árduo defensor da mediação, eu acho que é importantíssimo. A mediação é a melhor forma de a gente solucionar o litígio, de a gente apaziguar a sociedade. E a justiça tem todo o interesse, porque a nossa função é trazer a paz social. Você acaba com os conflitos pelo julgamento. Nem sempre é a melhor solução. O perfeito é que as próprias partes cheguem a um consenso, cheguem a um ponto de elas mesmas darem solução para aquele conflito e seguirem a vida, com um pouco de vantagem, um pouco de desvantagem, mas resolvendo um problema, passando para a procura de novos desafios, né? Eu acho que é isso que a gente precisa, ter mais interesse em cuidar da cidade, e o judiciário é parte fundamental nisso. O judiciário, ele precisa ver, e ele vê o problema social. Nós precisamos resolver lá na frente para que tudo não desague na própria justiça, nas barras da justiça, como se popularmente fala. Muito bem, senador, agradecemos as suas palavras. Vamos pedir agora ao doutor Daniel Homem de Carvalho, não vamos dizer que é assim um fecho de ouro, porque depois vou pedir as considerações finais de cada um, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, mas eu tenho a impressão, Daniel, que esse é um momento histórico raro para a associação comercial, porque é a oportunidade de protagonismo e sem aquele protagonismo hierárquico, né, de cima para baixo, porque tem várias entidades, algumas até com seus representantes aqui, ombro a ombro, que podem desempenhar esse papel, mas a associação comercial está sediada no centro da cidade, vivencia os seus problemas todos os dias. Eu imagino o quanto de demandas não chegam à sua mesa, até dos funcionários, ou do comércio do entorno, ou outros que querem se estabelecer aqui, perguntando como é que estão as coisas, né? Então vocês têm um papel político, um papel institucional, papel de união, de mediação talvez. A associação comercial pode ser essa força mediadora para abreviar o processo, não sei, aí é com o senhor. Então eu queria que o senhor dissesse que contribuições a associação comercial está fazendo para as futuras intenções de retomada e revitalização de obras aqui no centro da cidade. Obrigado, Sidney, Mariano, senador Henrique, Jaqueline, Sérgio. Eu costumo dizer o seguinte, o Jordan Peterson, que é um polemista canadense, eu já falei isso aqui outro dia, tem uma máxima, que é a primeira de um livro que ele tem sobre lições para a vida. Se você quer mudar o mundo, arrume o seu quarto.
E eu tenho tentado aqui nessa minha interinidade fazer isso, né? Então, pusemos em exposição a estátua, a escultura da Maria Martins. Hoje aqui é um momento muito simbólico, não só por essa união, prefeitura, poder judiciário, recomércio, mas aqui era um restaurante icônico do centro da cidade, que eu frequentei muito, né? Aqui era o clube comercial, que os empresários se reuniam, muitos aqui eu conheço dessa época, que vinham aqui, era um point da noite do Rio de Janeiro, não é, Paulo? E, portanto, esse almoço, essa reunião de energias, de boas energias, de bons esforços, é a nossa contribuição para que a gente tenha essa boa energia para o centro da cidade. O evento que eu me referi no início, do dia 28, aqui na rua, nós fizemos a limpeza da estátua de Mauá, vamos reinaugurá-la com uma festa na rua. Isso é a contribuição que a gente pode dar em parceria com o Sérgio, que a gente pode dar para que a nossa posição no centro seja demarcada, em coordenação com os demais, e que o centro realmente volte a ter a centralidade, como eu disse, que sempre teve. Alguns aspectos eu acho que a gente podia mencionar. Primeiro, eu acho que um aspecto que a Jaqueline falou, e que o Henrique e o Mariano têm envolvimento, é a possibilidade de que essas soluções alternativas, né, de composição de conflitos não judiciais, seja feita entre particulares e o poder público. Esse é um grande desafio. O poder público ele é vinculado pela lei, ou seja, só pode fazer o que a lei autoriza. Porém, na medida em que a gente consiga amadurecer essa interlocução de soluções institucionais que venham a beneficiar a vida da população e que dependam do poder público, a prefeitura é fundamental nisso, e eu vou dar exemplos, né? Toda a estrutura urbanística edilícia está na mão da prefeitura. Então, para que eu possa transformar, por exemplo, uma edificação no centro da cidade em edificação para moradia, eu preciso de uma regulamentação da prefeitura. Essa mediação, obviamente que eu sei que há bons instrumentos de participação do setor privado na relação com a prefeitura. Isso é fundamental, porque, como o Sérgio disse muito bem, na medida que eu trago para cá alguns milhares ou centenas de milhares de moradores, eu vou criar pet shop, eu vou trazer o supermercado, eu vou trazer o restaurante à noite, e um aspecto que aí, obviamente aqui a Casa do Empresário, a gente tem como bandeira o liberalismo, né, a iniciativa privada como preponderante, mas há um aspecto, Mariano, que a gente não tem como interferir, que é a segurança, que hoje é a questão, e todos os fóruns que eu tenho participado, a questão se chama segurança. Isso. Como é que eu saio na rua? Outro dia, Mariano, eu fiquei aqui até mais tarde, eram umas 8h30, eu desci para ver a estátua, a iluminação que a prefeitura muito prontamente repôs aqui na frente, está linda a noite, mas eu olhei para a esquerda, um bando de cracudos andando ali, enfim, são pessoas que estão em sofrimento, estão numa situação, do ponto de vista humano, dramática, mas que do ponto de vista urbanístico, não é a melhor forma de você ter uma cidade... O eventual desequilíbrio emocional também pode acontecer, de ter uma reação perigosa, né? Para eles, para as pessoas, né? Transita entre a sensação de insegurança e a insegurança em si mesmo. E isso não tem jeito. O poder público tem que estar ao nosso lado. A segurança, a sensação de insegurança e, eventualmente, a sensação de impunidade, do outro lado, é necessário que o poder público esteja conosco. Isso para nós é fundamental. Muito bem, nós estamos chegando aqui ao final, vou pedir a gentileza a cada um, 2 minutinhos, 3 minutinhos, que resuma um pouquinho aqui o nosso papo sobre a sua ótica, né, do alto da sua montanha, diga o que considera o mais importante ser levantado nesse momento, mas eu quero enaltecê-los aqui, dizer que vocês têm o grande privilégio de ter Mauá como um inspirador, né? Se tem um espírito de atualidade, é justamente as ideias inovadoras de Mauá e em tudo que se pode imaginar nesse
país, né? E a partir do Rio de Janeiro. É a luz elétrica, é na área financeira com seus bancos, empreendimento no exterior, no Uruguai, quando ele assim o fez, no Império, nós não estamos falando nem na República, que teoricamente estaria num arcabouço mais atualizado, né? Então vocês têm essa grande vantagem de ter um farol, né? Que é a coisa mais atual hoje em dia, o quê? Inovação, né? E tudo mais. Bem, então eu vou pedir a cada um aqui agora que resuma um pouco, depois tudo que disseram e ouviram, para a gente partir logo depois para o nosso encontro. Da Mestre Cerimônias vai fazer os convites aí, certamente um deles é o almoço. Jaqueline, o que fica do nosso encontro aqui? O que você quer destacar, já que mediação foi o teu ponto alto? Bom, eu quero também, em primeiro lugar, agora, antes de encerrar, agradecer o convite, sempre admirando a coragem de quem me chama para falar, porque eu sou uma pessoa perigosa. Eu costumo dizer o que penso, então é preciso uma coragem muito grande me trazer para um lugar público para falar sobre alguém. Mas quero deixar aqui o seguinte: continuo com fé nessa energia boa, continuo com fé nos cariocas, sou nascida e criada no Rio de Janeiro, quero muito ver essa cidade feliz de novo, quero esse centro do Rio glamouroso de novo, e tenho muita esperança de que essa junção dessas energias, seja lá por que caminho for, da mediação também, traga essa vida de novo de volta, porque, e mesmo que seja em outro formato, acho que é muito importante a gente não ficar forçando para tentar trazer um passado de novo, mas quem sabe um novo futuro, e um centro da cidade diferente, com pessoas residindo, com pet shop, que aliás eu vou amar, eu penso até em trazer para cá. Então, portanto, a minha consideração final seria de que eu sou aqui, tem em mim uma torcedora, podem contar comigo para o que for preciso, e eu ainda vou ver isso tudo muito bonito e palpitando de novo. É só isso. Muito Obrigada. bem, muito bem. Sérgio, eu vou pedir a sua palavra. Daniel, se ela é perigosa, os nossos problemas são resolvíveis então, né? Agora fica mais otimista então do que quando cheguei, né? E o que fica, Sérgio, para você destacar aqui do nosso encontro? A minha mensagem é muito parecida com a da Jaqueline. Nós não temos o direito de desistir do Rio. Nós, cariocas, não temos esse direito. Então, nós criamos os filhos, netos, que seja, não podemos desistir do Rio, né? Nós estamos fazendo um esforço muito grande, estamos trazendo agora o Web Summit junto com a Prefeitura, parceiro de primeira linha, o Estado também, mas a Prefeitura tem estado bem próxima da gente, estamos trazendo aí o Web Summit de 1º a 4 de maio, já estamos com todos os ingressos esgotados, 100% dos ingressos. Isso significa o quê? A rede hoteleira está tendo esse reflexo, os restaurantes vão ter esse reflexo. Comércio em geral. O comércio, né? em geral, os serviços, né? Estamos trazendo de volta a Feira da Abave, que ficou 10 anos fora do Rio de Janeiro. Então, vem esse ano também. Então, tem uma série de boas notícias, eu acho que, para a gente trazer para o Rio de Janeiro, né? Tirar esse baixo astral, né? Que fica... que muitas vezes, né, as pessoas colocam de forma mais intensa do que, na verdade, acontece. Nós, cariocas, temos muito orgulho da cidade que nós vivemos, né? Eu posso falar da minha cidade, mas não quero que ninguém fale. Então, eu sou otimista em relação a isso. O presidente Queiroz sempre nos motiva para isso, né? Existe aí um projeto também que está em andamento da Gama Filho, né, de revitalizar a Gama Filho. Aquele bairro morreu... Em Piedade mesmo? Poxa, em bacana, Piedade. hein? Bacana. Uma unidade do SESC, do SENAC, e um parque lindíssimo que a Prefeitura está planejando. Aquele bairro morreu junto com a Gama Filho. Então, existe um projeto aí de revitalização, está em andamento, o prefeito tem sido incansável nisso. Eu acredito que nós vamos ter sucesso nisso, né? E a nossa associação comercial pulsando aí com muita força, que é o que nós esperamos. Obrigado. Muito bem, vamos aplaudir também o Sérgio aqui, agradecer a ele. Mariano, além de produtor e de realizações, a Prefeitura também pode ter um papel de mediação também, né? Unir essas forças todas, e o que foi chamado aqui de um baixo astral, juntos, né? Superarmos certos problemas que às vezes a gente acha que eles são maiores do que são, porque nós estamos desunidos, né? Mas se fizer uma frente aqui, pode ser que eles sejam resolvidos até mais rapidamente. E aí, qual a sua consideração final? Era mais ou menos isso mesmo que eu ia dizer. Eu acho que essa gestão atual do prefeito Eduardo Paes é uma gestão que preza pelo diálogo e por realizar projetos em conjunto
com a iniciativa privada, enfim, com o terceiro setor, vide tudo que o Sérgio acabou de falar, né? Acho que, se bobear hoje, a FEComércio e o Sistema S deve ser um dos maiores, quiçá o maior parceiro da Prefeitura em tantos projetos que a gente vem realizando em conjunto. Não se furtarem a procurar a Prefeitura do Rio de Janeiro, a procurar os nossos representantes, a Casa Civil, a Subprefeitura do Centro, que está aqui representada, o subprefeito Alberto é um cara também que palpa toda a obra, 24 horas na rua, resolvendo os problemas do centro, e tantas outras secretarias que estão dispostas a isso. Acho que é isso que você falou, é mediar, buscar soluções em conjunto e incentivar, porque como o nosso cobertor é curto, a gente sabe que sempre que alguém vem com alguma ideia e oferece o dinheiro, a Prefeitura está sempre aceitando, né? É sempre melhor, mas é isso. Muito bem. Aplaudir também aqui o subsecretário. Passar a palavra para o desembargador, mas só para quebrar o protocolo, você falou da presença do subsecretário. Quem é o subsecretário do Centro? Ele está aí? O Alberto está sendo representado aqui pelo assessor dele. Ah, está levantando, está certo, está ali. Já pode bater na porta dele quem precisar aqui, né? Já depois do almoço aqui, que vai agilizar. Desembargador, suas considerações finais, por favor. Sidney, a gente sai desse bate-papo com muito otimismo. Eu acho que o otimismo, inclusive, é uma característica nossa. Nós somos um povo feliz, o carioca é um povo que gosta da vida, né? E vendo a atuação da FEComércio, da Associação Comercial, o trabalho do município nessa retomada no desenvolvimento da cidade, do centro da cidade, isso nos enche de esperança. E que passamos e continuemos sempre buscando mais soluções, mais criatividade, a fim de que o centro volte a ter uma vida plena, em todos os seus sentidos. Muito obrigado a todos. Vamos aplaudir também o desembargador, muito obrigado. Daniel, agora sim, o seu arremate. Eu posso fazer um pedido, vou quebrar o protocolo de novo. Pessoal, que alguns podem considerar pequeno, posso pedir para você, que é para a Associação Comercial, coloque essas peças maravilhosas de esculturas, esse material que você tem, esse acervo que você tem aqui, à disposição da população. Não sei se numa exposição aqui ou em outro lugar, ou já sei que vocês fizeram algumas iniciativas de deslocar peças, né, que estavam guardadas para estarem visíveis. Tudo isso também eu acho que ajuda-nos a desafiar aqueles que não querem construir, né? Sabe aquela teoria, né, de quando você estraga alguma coisa, você vai lá e conserta? Você vai consertar 10 vezes, até quem estragou fala assim, poxa, 8 vezes eu mexi nisso aqui, não vou mexer mais não, porque está mais bonito como está assim. A gente tem que enfrentar também as coisas, e a arte que está tão vilipendiada nos últimos tempos aí, tão marginalizada, ela tem que ser recolocada, né, no seu lugar, com qualquer outra instância empresarial, comercial, jurídica, e que é importante. Então, coloca para jogo esse material aí. Não, com certeza. Aqui é um prédio icônico do centro da cidade, que está no roteiro turístico, né, da cidade, que a gente cada vez mais vai inserir. Mas eu queria terminar, eu vou invocar aqui um ex-presidente nosso, talvez dos maiores cariocas que eu conheci, foi presidente da Associação Comercial, recentemente falecido, que é o Olavo Monteiro de Carvalho, e ele criou um bordão aqui que ele usava, que era o Partido do Rio. Todos nós, independente da nossa ideologia, nós temos o Partido do Rio. O Partido do Rio é o partido que quer exatamente essa energia reunida, essa alegria do carioca, essa vontade de participar, essa democratização dos espaços urbanos. O Rio de Janeiro, a praia, é o símbolo da democracia carioca e é o símbolo do Partido do Rio. Então eu queria, ao momento em que eu agradeço a honra de ter todos vocês aqui, eu gostaria de filiar todos e cada um ao Partido do Rio, que é o partido da volta ao Rio de Janeiro, a alegria, a grandeza e a centralidade do Rio perante o Brasil. Então, bem-vindo ao Partido do Rio. Muito obrigado a todos. Muito bem. Vou pedir à mestre de cerimônias, então, que faça aqui as conclusões, e agradeço a todos a presença, e mais ainda a de vocês, né? Porque, ainda que muitos em silêncio, a gente olhava o semblante aqui e via que dentro de si tem um pouco desse nosso espírito, né? De virar logo essa página, não sei se baixo astral, ou de que as coisas não estão boas, ou que poderiam ser melhores. Elas sempre podem ser melhores, mas se a gente estiver junto, né? A favor desse Partido do Rio aí, que é uma boa iniciativa. Obrigado a todos. Agradecemos a presença de todos e convidamos a todos para o almoço.